O melhoramento da criatura humana era fazer-se grande, célebre, mais célebre e maior que Kardec. Não se depreenda daí que queremos fazer do codificador um semideus, nem que o tomemos como uma réplica de pretensa infalibilidade vaticânica. Mas é fora de dúvida a profunda contradição entre as duas figuras. Kardec fez obra impessoal, nada inventou, não criou uma escola, apenas reuniu uma casuística abundantíssima, de vários lugares e inúmeros médiuns, classificou os fatos, analisou os fenômenos à luz de critérios científicos, fez ciência experimental e de observação. E como de toda ciência é sempre possível, a posteriori, tirar uma filosofia, o espiritismo, como ciência que é, permitiu os lineamentos de uma verdadeira filosofia, tanto mais geral e profunda quanto mais é certo que os fenômenos espíritas alcançam as mais amplas e variadas manifestações da vida universal. Não assim Holstein. Pretendeu, segundo o professor Gomes Braga, organizar o trabalho da fé, desorganizando, adulterando, desrespeitando o maior monumento da fé, a Bíblia. E este paradoxo foi lançado num meio culto como era o francês, e num período marcado por figuras brilhantes e excepcionais no terreno da psicologia, da filosofia, da crítica histórica, da filologia, da psiquiatria e da neurologia, cujos trabalhos eram conduzidos à base de segura experimentação, do raciocínio claro, do criticismo rigoroso. Kardec era médico, tinha cultura geral sólida, extensa e profunda. Enfrentou os seus opositores materialistas, positivistas, agnósticos, católicos, céticos e protestantes. A todos respondeu com argumentos irretorquíveis. E Holstein? Nada provou. Sua obra, desnecessariamente extensa e fatigante, poderia ser perfeitamente reduzida à quinta parte. Parece que a extensão visou apenas aprender o leitor e desviar, através do cansaço, seu senso crítico. É o tipo da obra de rábulas solertes que visam, acima de tudo, ganhar a questão e para os quais todos os sofismas e embustes são bons, desde que não se vejam descobertos. Ela prima pela falta de método, pela ausência de critérios científicos. Tanto que a tradução brasileira feita pela FEB procurou tapar os buracos e dourar a pílula, para o que chegou ao cúmulo de adulterar versículos da Bíblia, no vão esforço de dar uma aparência de lógica ao raciocínio canhestro. Todos os espíritas, kardecistas ou não, nos devemos capacitar de que o espiritismo está chamando a atenção do mundo culto pelos fenômenos. Estes são susceptíveis de generalizações tais que conduzam o homem à fé pela razão. Por outro lado, quanto mais as ciências progridem, mais se confirmam os postulados da Bíblia. E ninguém, com uma dose regular de bom senso, terá a ousadia de alterar os seus textos, torcer passagens ou adulterar velhas fontes. Exceção única, padres católicos de fala portuguesa e os holstinguistas do Brasil. No mundo atual o cristianismo puro está chamado cada vez mais a tomar o lugar que estava ocupado pelo formalismo religioso, porque é ao cristianismo que cabe resolver os problemas humanos, em âmbito interno como em plano social. É que, no dizer de Stanley Jones, no seu magnífico Christ Antipresent de Suis, nós não podemos ser religiosos como seres individuais se não o formos como seres sociais, porque a vida é una. Ela é vascular, onde quer que seja cortada, sangrará. E mais adiante acrescenta. Por isso a igreja parece confusa e temerosa. Suas velhas razões de ser já não são adequadas. Ela terá que ser devocional num sentido mais largo, ou não ser absolutamente. Se ela deve salvar-se da acusação de que a religião é ópio, a envenenar a criatura com a devoção e a emoção, deverá então ajustar suas devoções aos largos problemas do bem-estar humano e erigir os seus santuários no coração dos problemas humanos. O reverendo Stanley Jones, atualmente a mais nobre figura do protestantismo mundial, o grande missionário da Índia, dá-nos, nestas poucas linhas as tarefas da doutrina espírita cristã. Nós precisamos tudo fazer para nos tornarmos dignos depositários, ou herdeiros, dessa imensa e nobre tarefa. E só o seremos com um estrito, um absoluto apego à verdade e um inquestionável respeito ao grande livro que é a Bíblia. Essa deformação consciente da verdade da Bíblia ainda não recebeu dos profitentes, católicos e espíritas, a repulsa na altura, o protesto solene, público, bem calmo e bem alto, porque em geral o povo, tanto em Portugal quanto no Brasil, desconhece o grande livro fundamental de sua crença. Este abuso dos falsificadores pode dar um prestígio extenso, mas pouco profundo. Tanto isto é verdade em relação ao espiritismo,
que a FEB deixe esgotadas as poucas obras científicas já traduzidas e engavetadas aquelas cujos direitos porventura tem adquirido. Exceto as obras de Francisco Cândido Xavier, pouco se recomenda de sua produção nos últimos 20 anos. É por isso que muita gente de certa cultura faz espiritismo isoladamente, por isto a FEB não tem prestígio para atrair as camadas mais cultas, por isto não tolera os congressos. Seus dirigentes têm intuído sua fraqueza e não querem expor o flanco, maior que o seu amor à doutrina e seu apego às posições. Como prova de que a obra de Holstein é mesmo uma das mais grossas mistificações de que já foi vítima a sociedade, damos adiante a mensagem obtida num centro espírita no Rio de Janeiro, em 1921, do próprio espírito de Jean-Baptiste Holstein. Antes, porém, seja-nos lícito prestar uma homenagem a um médium honesto, o saudoso Porfírio Bezerra Filho, fundador do Centro Espírita Cristófilos, no Rio. Porfírio cegou num desastre. A dor levou-o para o espiritismo, onde desenvolveu preciosas faculdades mediúnicas, tinha a clarividência, a clareaudiência, a incorporação total, a psicografia semiomecânica, a inspiração ou incorporação sutil, via as auras das criaturas, como via os órgãos internos e a cor do som. Aprendeu a doutrina depois de cego, ouvindo a filha pequena ler os livros fundamentais. Era um primoroso dirigente e doutrinador. Muito aprendemos com ele. Em 1924 pediu que comparássemos as obras originais de Kardec com as traduções em português. Tinha em suspeita estas últimas. Era, ao que percebemos, um aviso de seus guias, entre os quais noticiamos, por vezes, Bezerra de Menezes, o Max. Tivemos certeza e esperamos 25 anos. Porfírio já passou para o outro plano da vida, sem que lhe tivéssemos atendido ao pedido. Fazemo-lo agora. E ele sabe com que tristeza o fazemos, mas o fazemos no cumprimento de um dever, preferindo ferir pessoas a ferir o mestre. Agora a mensagem. Eila. Confissão da Mistificação por J. B. Holstein. Do livro Páginas de Além Túmulo, terceira. Edição Rio de Janeiro, 1939. Médium, Carlos Gomes dos Santos Guta Cavati lapida em confiteor. Que as harmonias espirituais se façam em nossas almas, são os meus mais ardentes desejos. Irmãos, da mesma forma que a gota da locução consegue furar a pedra, eu, gota animada do espírito, também hei de conseguir, por mercê de Deus, arrasar a edificação, em muitos pontos falha, que a minha fragilidade, aliada a outros do espaço, arquitetou, na melhor das intenções, porém sem reflexão. Sou, meus irmãos, uma pobre alma, que seria contada no número das que já desfrutam a felicidade integral, se em mim, na minha consciência, não pairasse um cúmulo de desgostos. Quando entre vós, nas mesmas condições vossas, tendo sido despertado de minha cegueira moral pelos lampejos brilhantíssimos da luz divina a nós outorgada por intermédio do missionário a que todos veneramos, sob a designação de Allan Kardec, quis também seguir-lhe as pisadas e, para tal o fazer, depois de acurado estudo do que ele já havia conseguido dos espíritos reveladores, pensei alguma coisa construir que, se não o ultrapassasse, pelo menos muito concorresse para a conquista da glória, que tanto me agitava. Pensei, de mim para mim, porque somente a ele fora concedida a gloriosa tarefa de rasgar ao mundo o véu negro que esconde o brilho da luz diamantina que ilumina as almas. Porque não é outro, de boa vontade, também aspirante das recompensas por vindouras. E nestas conjecturas caminhava eu, quando, por uma circunstância toda espiritual, fui induzido à execução do plano que em mim agasalhava. Então, comecei por realizar o meu intuito, sim o meu intuito, que não era precisamente meu. Não vos admireis desta negativa, porque vos declaro a face da verdade, que eu nada mais era, naqueles instantes, que instrumento dos inimigos invisíveis da verdade, que das sombras misteriosas do além se aproveitavam da minha reflexão para toldar, como se fora isto possível, a brilhantura da água cristalina que emanava daquela fonte maravilhosa de que vos falei. Sim, não vos admireis, repito, que tenha servido de veiculados da confusão, eu que tanto ansiava pelo destaque entre os meus pares. É infelizmente esta a triste verdade que confesso neste momento, como hei confessado já noutros pontos, onde me tem permitido Deus que eu faça o meu aparecimento. Mas, irmãos, quereis ver até onde vai a minha tortura? Pois bem, em quase todos os meios onde tenho feito esta sincera confissão, tenho sido repelido por aqueles que, na melhor das intenções,
porém despercebidos, vão se envenenando na fonte impura dos ensinamentos que hei deixado. Foi, meus irmãos, um joguete dos inimigos da luz verdade, pois foram eles os autores responsáveis de tudo quanto fiz, contrariando a doutrina lídima que vinha sendo ensinada por Allan Kardec. Mas, direis, tenho bebido, através do vosso feito, a água pura da verdade. E responder-vos-ei, não, irmãos, a água pura que bebeis, através do estudo de minha obra, não é minha, não foi obtida por mim. Esta é dele, porque eu e os que me induziam a semelhante atentado, quando não podíamos de todo contrariar, imitávamos, dando, todavia, ao que imitávamos uma aparência de novidade verdadeira. Hoje, porém, que se me depara mais uma ocasião de falar aos homens, venho, olhos da alma fitos do Pai Universal, dizer-vos que mal andei tentando alumbrar a luz brilhantíssima que irradiava do farol divino que é Allan Kardec. Irmãos, por caridade, ouvi-me. A verdade está no que vos legou e não no que vos hei deixado. Lembrai-vos que há, como sempre houve, usurpadores dos alheios direitos, como das alheias glórias, e eu, confesso, fui um deles. Assim, amigos, desta outra face da vida, em benefício vosso e também no meu próprio, suplico-vos abandonardes a fonte má que aí deixei e voltardes para aquela, donde emana a pureza que é a verdade, esta mesma verdade que é a luz. Abri pressurosos os tesouros kardecianos e esquecei, peço-vos, o que aí ficou do pobre e muito pobre Holstein. Que Deus vos esclareça para poderdes caminhar, sem maiores tropeços, em busca da felicidade eterna. Adeus. Que o leitor faça uma pausa e medite. E se, porventura, lhe restarem dúvidas quanto à sua autenticidade, examine o seu conteúdo, abstração feita de sua autoria. Entretanto, para chamar a atenção para certos ângulos da magna questão para os espíritas brasileiros, vão aqui algumas opiniões de figuras destacadas do espiritismo nacional e internacional. Jesus não precisava de nascer e viver só fluidicamente, porque ele sabia, já, que a sua matéria nunca sofreria as fraquezas terrenas. Cair Bachutel. Se a França, berço da terceira revelação, espalhou pelo mundo inteiro as obras imortais de Allan Kardec, sepultando a outra de J. B. Holstein, não há motivo, no mundo novo, de ressuscitar a segunda. Nós, do alto, atribuímos essa tentativa à ignorância ou à cegueira de poucos irmãos, muito longe da luz do Mestre. Jean Mayer. Pelo fato de que há boas criaturas que acreditam na Virgem Maria e no Cristo fluídico, não se deve deduzir que semelhantes comunicações do astral sejam raciocinadas. Não tendes na Terra quase 400 milhões de católicos que baixam a cabeça ao dogma. Tudo isso, pelo contrário, prova que o vosso planeta expiatório está ainda na infância, a ponto de imaginar que Allan Kardec possa ser superado por J. B. Holstein. Gabriel Delany. Se Kardec é no espaço um astro de infinito esplendor, que eu acompanho como satélite, ainda e sempre, onde resplende o autor da revelação das revelações. Deviam, já ter emudecido os apologistas do segundo, ofuscado pela luz do primeiro. Camille Flammarion. O pensamento terreno, circunscrito à célula em que vive, difere, muitas vezes, no espaço. Aqui, onde não há véus que limitam a vista, compreendem, finalmente, a personalidade do Cristo, Sol e dominador das trevas, sem necessidade de ser discutida em várias maneiras pelos mortais. Duas frases são suficientes para defini-lo. O Verbo fez-se carne e eu sou o Filho do Homem. Nestas duas frases, que abrangem maravilhosamente a trajetória de todas as criaturas, está a grandiosa, de Jesus. Nessa verdadeira trajetória nunca ele se valerá de privilégios que desvalorizam a missão específica do Cristo, porque a grandeza do missionário celeste está na sua adaptação ao planeta a redimir, praticamente, como evangelizador e civilizador dos povos primitivos. Disse tudo quanto Deus me permitiu afirmar do espaço, nessa hora de inúmeras provas do vosso planeta. Bezerra de Menezes. Por fim, de uma carta do professor Ernesto Bozano, datada de 18 de fevereiro de 1939, dirigida a Rango d'Aragona. Voltando à figura do Cristo, que aí querem rebaixar as fantasias de um desconhecido como J. B. Holstein, se você leu a minha mensagem ao Congresso Espiritualista de Barcelona, constatará novamente o meu pensamento. O maior profeta de Deus, ou o maior iniciado, como se queira chamá-lo, ele ficará como luz e guia do nosso planeta. Acho que os espiritualistas brasileiros,
como os ingleses, se preocupam mais em conciliar as instituições religiosas com as convicções espirituais, o que é impossível. Entre as instruções dogmáticas, seja qual for o seu credo, e a liberdade de pensamento de um autêntico espiritualista, não podem existir acordos. O dogmatismo nunca abjurará os seus direitos baseados sobre o princípio de autoridade, o que nunca se dará com o espiritismo, baseado no princípio da revelação contínua. O caso de J. B. Holstein, sob o título absoluto de A Revelação das Revelações é, portanto, um fato dogmático, universal e felizmente liquidado. Parece que estes nomes dispensam carta de recomendação. Como se vê, a mensagem de Holstein é a voz da consciência atribulada, é o grito de remorso do espírito que está medindo, pelo seu, o sofrimento que andam, através de sua obra anticristã, a desviar criaturas, é o brado de um espírito cuja vaidade o arrasa, o empolgou, a ponto de falsear os ensinos evangélicos com o objetivo de tornar-se célebre. Quem acompanhou a nossa argumentação, quem leu as citações feitas dos textos bíblicos, quem leu a doutrina espírita, quem conhece bem a obra kardeciana, não porá em dúvida a legitimidade desta comunicação. Deste modo cai também a outra tese que diz 9. Que negar fé à obra de Holstein é minar o edifício todo, desde Moisés até os nossos dias. O fim do espiritismo é esclarecer os indivíduos para que cada um atinja a maioridade espiritual, marche por si mesmo, adquira energia própria, cresça e suba pelos meios que a Bíblia oferece, obediência à lei de Deus, o meio de estabelecer as condições indispensáveis para tomar a Jesus Cristo como modelo e entrar em contato com seres jamais evoluídos, dos planos acima do nosso. Esse modelo, pois, não pode ser o falsário, o simulador apresentado pelo Sr. Holstein. O fim do espiritismo não é substituir dogma por dogma, padre por padre, chefe por chefe, sem oferecer às massas algo que as melhore, não é manter rebanhos ignorantes de sua própria doutrina, a dizer amém aos legoleios de sacerdotes com ou sem batina, mas seguramente sem o evangelho e sem a verdade. 6. Elos doutrinários. Nos artigos anteriores, de análise do livro do ilustrado Sr. Ismael Gomes Braga, intitulado Elos doutrinários, havíamos-nos proposto a discutir os 10 itens em que se podiam agrupar as mais importantes afirmações nele contidas, e o fizemos na seguinte ordem. A. No segundo, que a missão de Kardec foi notavelmente auxiliada pelo Sr. Holstein, encarregado de organizar o trabalho da fé, dando confirmação às revelações anteriores. B. No terceiro, que a obra exclusiva da Sra. Collig não tem hoje caráter de universalidade, porque os espíritos a confirmaram através de 3 médiuns, Zilda Gama, América Delgado e Francisco Cândido Xavier. Que Allan Kardec não combateu a teoria do corpo fluídico de Jesus, apenas a pôs de quarentena, posteriormente, como espírito apoia. C. No quarto, que Jesus não era homem, mas um simples agênere, que se não fosse confirmada a natureza excepcional do corpo de Jesus pelo Espiritismo, as 2 revelações anteriores teriam que cair e o Espiritismo não subsistiria, que quem nega que Jesus tenha sido um agênere nega também a codificação kardeciana, não é espírita. D. No quinto, que as 3 revelações, Velho Testamento, Novo Testamento e Espiritismo, formam um todo inseparável, um conjunto único em sua essência e não se pode atacar uma parte sem abalar todo o edifício. A obra de Holstein é uma parte desse conjunto. Que negar fé à obra de Holstein é minar o edifício todo, desde Moisés até os nossos dias. Todas estas teses foram refutadas honestamente e sem subterfúgios. Hoje chegamos ao fim do exame. Restam 2 teses que dizem: V. Que a obra de Kardec era destinada aos crentes e a de Holstein às pessoas de cultura. E. 8. Que está sobejamente confirmada a natureza excepcional do corpo de Jesus, em numerosas comunicações, e com isso consolidada a obra de Kardec e confirmados o cristianismo e o judaísmo. Temos que as estudar hoje para concluir no próximo artigo. A tese número V do Sr. Braga divide a família espírita em 2, gente crente e gente culta, assim como se dissesse, gente ignorante e gente ilustrada, gente estúpida e gente talentosa, ou ainda, gente que tem fé e gente que não a tem. Notáveis os holsteinguistas. Para essa gente culta, ilustrada, talentosa e sem fé, a lógica não existe. SS. Disse de começo que Holstein era missionário e auxiliar de Kardec, depois insinua que está no mesmo plano de Kardec, agora o Bato Minier está um pouco mais acima, é o mentor,
o patrono e oráculo dos espíritos granfinos. Isto é a entronização anticristã do separatismo espiritual. Esta contradição vem mostrar que o holstein-guismo é mesmo a doutrina do anticristo e que a casa dos holstein-guistas se transformou na sinagoga de Satã, pois, conforme os evangelhos, haverá um só rebanho, enquanto que para eles haverá dois, o dos que têm fé e o dos que têm prosápia, orgulho, soberba, o dos que fazem obras e pregam a fraternidade e o dos que falseiam as obras e se constituem em dominadores de seus semelhantes. Não são estas expressões de ataque, são expressões de fatos. São as declarações de um diretor da FEB e os exemplos sistemáticos dessa organização. Querem a prova? Aqui a temos. Foi por um abuso de confiança, tomando procurações dos kardecistas votantes, que se deveriam reunir em assembleia, na qual seria eleita a direção da FEB, que, num golpe baixo, os holstein-guistas assaltaram o poder. Feito isto, reformaram os seus estatutos, introduzindo um dispositivo que exige a confissão do credo holstein-guista para poder participar do conselho e da diretoria. Ainda pelos estatutos, a diretoria completa o conselho, e este elege a diretoria. Vejam-se art. 2 graus, letra e art. 36 graus, parágrafo 3.0. Se houvesse essa unidade de vistas que o Sr. Ismael proclama, se não houvesse uma divisão de águas, estabelecida pelos holstein-guistas, os kardecistas não encontrariam ali as portas trancadas. Se ali forem, não se lhes pede colaboração, mas subserviência, que vão para os estábulos de Alges, sem esperança de um novo Hércules. Por isso dizemos, com sobradas razões, que a FEB explora o nome de Kardec e o prestígio de suas obras, para fazer, à custa do codificador, a propaganda do holstein-guismo. Até hoje os espíritas de fala portuguesa não dispõem de uma edição fiel e completa dos escritos de Allan Kardec. Ao contrário, enquanto 2 ou mais de suas obras ficam esgotadas durante anos, a FEB cata trechos de livros do mestre francês para se aproveitar da expressão de seu nome e enxertar, de forma subreptícia, a propaganda do holstein-guismo, que Kardec combateu decididamente. Isto pode ser visto numa obra que Kardec não escreveu, mas que o Dr. Guilom Ribeiro traduziu. Introdução ao estudo da doutrina espírita. Com o holstein-guismo o caso é diferente. Para o justificar melhor ainda que no original, a FEB não trepidou em alterar certas passagens da Bíblia, fazendo uma tradução em desacordo com o original e, pois, fugindo duplamente à verdade num tremendo esforço de engodar a massa dos crentes, para explorar a sua simplicidade, a sua boa-fé, a sua capacidade de pagar para ser ludibriada e depois escarnecida pela injusta, ilógica e odiosa divisão do Sr. Gomes Braga. No fundo o holstein-guismo não passa de uma deformidade, explicável pela falta de estudo rigoroso da doutrina, pela permanência do orgulho e da vaidade, que levam o indivíduo a confundir suas próprias ideias com a verdade e seu autoritarismo com a lei de Deus. Se os holstein-guistas fossem lógicos, ante a divisão que o Sr. Gomes Braga estabelece na tese em apreço, só lhes restava uma saída, a porta da rua e entrega da Federação Espírita Brasileira, isto é, se o patrimônio moral e material aos legítimos donos, esses crentes sem ilustração e sem talento, mas que nunca venderam o gato por lebre, nunca falsearam a verdade e, se pouco conheciam a Bíblia, sabiam, entretanto, que toda a lei e os profetas estavam resumidos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Sabiam que não bastava não fazer aos outros aquilo que não queriam que lhes fosse feito, mas, principalmente, que deviam exercer a caridade ativa, fazendo aos outros como quereriam que os outros lhes fizessem. Por todas essas coisas a FEB se deve sentir sem força moral para ser aquilo que diz o seu nome, Federação Espírita. Podem os seus generais fazer o que fizerem, não passarão, com as suas filiais, de pequenos quistos do erro e da treva, uma espécie de câncer a sacrificar a vida da verdadeira coletividade espírita, a travar-lhe os movimentos e as realizações em plano social. Só o esquecimento, para não dizer a ignorância, da obra de Kardec, no seu tríplice aspecto, científico, filosófico e religioso, poderia levar alguém a querer aplicá-la exclusivamente aos crentes. Isto seria paradoxal. As ciências experimentais permitiram, nestes últimos tempos, um grande avanço nos conhecimentos gerais da humanidade. Mas o trabalho de Kardec já foi feito com critério científico, sob bases experimentais, levando a generalizações e, pois, a uma filosofia, enquanto que o de Holstein não passou de uma grossa mistificação, dada por uma falange de espíritos inverazes, conquanto de alguma ilustração.
Isto foi feito através de um médium único, o que contraria os métodos científicos aplicados aos trabalhos experimentais ou de observação. Logo de saída teve a repulsa do médium, a Sra. Collignon, que não aceitava as mensagens que recebia para o Sr. Holstein. Isto prova que o espírito daquela senhora não se afinava com os embusteiros, que a sua mediunidade estava desenvolvida a ponto de saber distinguir as entidades comunicantes, que, apesar desse misterioso domínio que sobre ela exerceram Holstein e a falange da mentira, o que nos leva a pensar na variedade de tipos de provas a que um espírito encarnado pode ser submetido, o seu espírito reagia, no propósito de evitar que o embuste pudesse vir a fanatizar criaturas de boa vontade e empolgá-las ao ponto em que se acham empolgadas, seduzidas, incapazes de raciocínios estritamente lógicos, como acontece com a pleiade dos nossos confrades da FEB. Esse trabalho de Holstein, cheio de incongruências, em desacordo com as mais autorizadas escolas de estudos bíblicos, quer do ponto de vista filosófico, quer teológico, ou filológico, nunca teve a menor repercussão nos grandes meios espíritas, como por exemplo, na Inglaterra e nos Estados Unidos, a despeito do Sr. Holstein haver feito uma edição de sua obra, tristemente célebre, em língua inglesa, graças à sua fortuna pessoal e não aos reclamos do público e ao empolgamento de suas pseudo-verdades. Passemos à última tese. Diz o Sr. Gomes Braga aqui. Está sobejamente confirmada a natureza excepcional do corpo de Jesus, em numerosas comunicações, e com isso consolidada a obra de Kardec, e confirmados o cristianismo e o judaísmo. Vamos devagar. Se tomarmos isoladamente a primeira parte da tese, está sobejamente confirmada a natureza excepcional do corpo de Jesus, e a analisarmos à luz da doutrina dos espíritos, ditada em vários centros de diversos países, em datas diferentes e através de médiuns que se não conheciam, por outras palavras, se a explicarmos conforme mensagens medianímicas das quais se excluem a mistificação, a sugestão mental e o animismo, isto é, se sintetizarmos a teoria kardeciana sobre o corpo de Jesus, chegaremos ao seguinte: Jesus nasceu como qualquer criatura humana, seu corpo era constituído de matéria semelhante à dos nossos corpos, se mais plástica, mais equilibrada, digamos, mesmo, mais submissa e educada, era porque seu espírito representava o mais alto padrão e, como tal, exercia um domínio absoluto, ou quase absoluto, sobre a matéria. Assim foi até a sua morte. Depois da ressurreição já era diferente. Demonstraram as circunstâncias de não ter sido reconhecido pelas mulheres junto ao sepulcro, pelos apóstolos no caminho de Emaús, nas poucas e fugazes aparições no recinto fechado onde estavam apóstolos e discípulos na maneira de seu desaparecimento final. Aí, sim, seu corpo era fluídico, antes não. Essa explicação confirma tudo quanto se acha no Velho Testamento em relação à vinda do Messias, isto é, como profecias referentes ao seu nascimento em certo lugar, em determinada época, no seio de uma família do ramo de Davi. Os judeus, seus contemporâneos, o sabiam e o confundiram com João Batista. Depois da negativa deste, interrogaram o próprio mestre, cujas palavras veladas firmaram as profecias. A explicação também confirma tudo quanto se lê no Novo Testamento, desde os evangelhos até os Atos e algumas epístolas. Se, pois, os holstinguistas lessem a Bíblia atentamente sem espírito preconcebido, converter-se-iam à verdade. A tese do Sr. Gomes Braga, já discutida no último artigo, de que as três revelações, Velho Testamento, Novo Testamento e Espiritismo, formam um todo inseparável, um conjunto único em sua essência e não se pode atacar uma parte sem abalar todo o edifício é, pois, perfeitamente certa, menos no final, quando afirma que a obra de Holstein é uma parte desse conjunto. E por quê? Porque Holstein, levado pelos tais espíritos, atacou a parte daquele edifício, substituindo as verdades ali contidas por uma série de mentiras, entremeadas de verdades, para as mascarar. Sua obra está em contradição com o Velho e o Novo Testamento, com a boa lógica e com a concordância universal dos ensinos dados pelos espíritos. Este duplo aspecto do corpo de Jesus, antes e depois da ressurreição, é aceito pela Igreja Anglicana, a qual representa a mais respeitável escola de teologia protestante em nossos dias. Não há muito ela declarou aceitar a manifestação dos Espíritos. Pois bem, antes disso e relativamente ao corpo de Jesus, seu ponto de vista estava expresso no trecho que damos a seguir. Na Realiter Edition da Autorisée de King James Version, a que nos referimos no primeiro artigo,
Existem apenso, entre outras coisas notáveis, um condensé bíblico Commentarium de Difficulty Biblique Question Answered, comentário resumido da Bíblia e resposta às perguntas difíceis, a página 9, segunda coluna, lê-se. What became of Elijah's body? The bodies of Elijah and Enoch were doubtless changed or transformed as Paul describes in 1 Cor 15, 51-52, the verses immediately following the well-known passage, that flesh cannot inherit the kingdom. They were changed into spiritualized bodies like in some degree that with which Christ rose, Fracco dead. His resurrection body seemed to be made of flesh, but it was clearly different Fracco that which he possessed before his death. All the redeemed, the saints who have died before Christ's coming and those who are alive when he comes, are promised these new celestial bodies for the heavenly life. These are the views of commentators who have discussed the subject. Traduzindo. Que foi o que aconteceu ao corpo de Elias? Os corpos de Elias e de Enoque sem dúvida foram mudados ou transformados, como descreve Paulo em 1 Coríntios 15, 51 e 52. Versículos que se seguem imediatamente a conhecida passagem de que a carne não pode herdar o reino. Foram mudados em corpos espiritualizados, como, de certo modo, aquele com o qual o Cristo se ergueu de entre os mortos. O corpo de sua ressurreição parecia feito de carne, mas era claramente diferente do que possuía antes de sua morte. A todos os redimidos, aos santos que morreram antes da vinda do Cristo e os que estirem vivos quando ele vier são prometidos novos corpos celestiais para a vida celeste. São estes os pontos de vista dos comentadores que discutiram a matéria. O negrito é nosso. Veja-se como os protestantes, que não admitem as aparições de espíritos, que não compreendem se fala em fantasmas e agêneres, que até agora não saíram de uma grande confusão, motivada pelo emprego indiscriminado, na Bíblia, dos vocábulos Espírito, Senhor e Deus, que levaram sua repulsa ao ponto de não admitirem certos livros da Bíblia, considerados não canônicos, entre os quais o de Tobias, que é toda uma longa história de um espírito materializado. Veja-se como os protestantes, íamos dizendo, tiveram, em relação ao corpo de Jesus, a compreensão clara dos fatos, e lhe deram uma interpretação em harmonia com as Escrituras. Mas o esnobismo holsteinguista quis ser original e, julgando dizer novidade, fez ressurgir velha e desmoralizada a teoria que o iluminado de Patmos denunciara com tanta clareza, precisão e sobriedade. Em artigo anterior transcrevemos as passagens de Kardec relativas aos agêneres, pelas quais se vê que o codificador foi sistematicamente hostil à teoria do corpo fluídico de Jesus. Repitamos o Sr. Gomes Braga exibir os escritos em que, diz S. Kardec apoiou a teoria de Holstein, mas até agora eles não apareceram, pela razão muito simples e bastante clara de que Kardec não escreveu, nem como homem nem como espírito. Quanto às numerosas comunicações a que se refere o Sr. Braga, são em geral desconhecidas. Sabem-se-lhes apenas as referências. Teriam sido dadas a Francisco Cândido Xavier e as duas senhoras, médiuns oficiais da FERI, Zilda Gama e América Delgado. Através de Xavier é conhecido o trecho de uma obra ditada pelo espírito de Humberto de Campos. Pode ser legítima opinião desse espírito, mas também pode ser uma adulteração, de vez que já ficou provado publicamente que, ao reeditar outra obra recebida através daquele médium, a FEBA alterou certa passagem, afeiçoando aos princípios holsteinguistas. É fato do domínio público, como é que a FEB não teve defesa? Desse jeito, quaisquer outras mensagens de Chico Xavier, publicadas pela FEB afirmando os princípios holsteinguistas, são sempre suspeitas. E sem que isso diminua o médium. Aquelas duas senhoras eram médiuns da casa, do mesmo grupo, sujeitas às mesmas influências. O ensino dado pelos espíritos a Allan Kardec nos diz da desvalia de tais comunicações, desde que não tenham o prestígio da concordância universal e quando se não acomodem à lógica, ao bom senso, à moral e à documentação histórica, numa palavra, à unicidade de pontos de vista, em âmbito universal. E por quê? Porque o médium que trabalha isoladamente, ou num centro único, pode estar sob a ação de um mistificador, que varia suas vibrações para modificar a maneira de sentir do médium. Deste jeito, apresenta-se com linguagem diversa e vários nomes,
Para que um disfarce confirme e prestigie o outro, pode ainda estar sob a ação de uma falange, que age de plano, em jogo combinado. O mesmo se dá nos centros com mais de um médium. Podem estar todos sob o domínio de um só espírito ou de uma falange, que age como no caso do médium isolado, aplicando ao conjunto aquelas as mesmas formas de ação. E não é tudo. Kardec não teve tempo de entrar em maiores minúcias, que só mais tarde foram conhecidas. Tudo quanto ele disse sobre o caso, e que damos acima resumidamente, porque já o dissemos em extenso em artigo anterior, pode ser praticado por um espírito encarnado, o do próprio médium. Em circunstâncias especiais pode o médium chegar a um certo grau de exteriorização parcial, e mesmo total, de seu espírito, readquirir o domínio sobre conhecimentos latentes, que não revela em estado normal, ser tomado como uma entidade independente. Em tais casos pode mesmo ser visto com forma diversa da de seu corpo somático atual e, assim, levar os videntes que observem a tomá-lo como outra entidade. Nesse estado revelam grandes conhecimentos, dominam mesmo uma assembleia e criam uma grande receptividade para o que dizem e fazem. A assistência, geralmente a mesma, cria as condições psicológicas e magnéticas do ambiente para a reiteração do fenômeno. A falta de estudo acurado do assunto pela massa dos espíritas desacredita, em geral, as tentativas de elucidação científica do caso. Neste particular conhecemos atualmente dois casos típicos: uma senhora, muito honesta, cristã, caridosa, humilde, dedicada à doutrina, está convencida que recebe um espírito de ilustrado clínico, fez diagnósticos mais ou menos certos, indica remédios com os quais obtém curas ou melhoras acentuadas, dá passos com magnífico proveito para os beneficiários, seja por sugestão, seja pelo mesmo efeito magnético de seus fluidos. O outro é um senhor, médium de incorporação, recebe espíritos de várias categorias, mas em certas condições exterioriza-se, seu espírito volta ao passado, recupera e revela grandes conhecimentos e se exprime em magnífica forma de orador. Inconsciente do fato, não se inculca este ou aquele espírito, o público é que se encarrega de lhe atribuir um nome, que é, sempre, o de uma grande figura passada do espiritismo. Nosso ponto de vista é que o Sr. Holstein foi enganado. Sem a experiência necessária, seu entusiasmo, quiçá mesmo as falhas tão comuns na ordenação de conhecimentos das pessoas de muita ilustração, sua direção, no culto das letras jurídicas, naquele tempo, do que hoje, desinteressadas das ciências experimentais ou, ao menos, nos trabalhos práticos de laboratório que, principalmente eles, dão acuidade e intuição, de par com o indispensável alinhamento do fenômeno, a ponto de, no sentido de orientar pesquisas e formular hipóteses provisórias, que são prontamente abandonadas, desde que os primeiros resultados não se acomodem às grandes verdades e aos princípios firmados pelo geral consenso científico, tudo contribuiu para que o ilustrado advogado de Bordeaux se empolgasse, se fanatizasse. Ele que era um neófito, que apenas havia lido meia dúzia de obras sobre espiritismo e desconhecia o seu lado experimental a ponto de pôr de lado a repugnância do próprio médium pelo conteúdo das mensagens. Na verdade aquilo era um ovo de Colombo, não haveria mais mistérios, não haveria mais milagres, os dogmas cairiam, todos, ante esta simples explicação, um corpo fluídico. A vaidade incontida e o orgulho ensopitado foram nele maiores que o seu poder de análise, que o domínio de si mesmo. E perdeu-se. Imagino hoje como espírito lúcido, altamente consciente de seu erro, assistindo à multiplicação de suas funestas consequências, por dezenas e centenas de pessoas, graças à repetição, num pequeno núcleo, das mesmíssimas circunstâncias em que um dia se achou, empolgado por uma falange vaticânica, que tudo tem feito, e tudo fará para destruir, para desmoralizar o espiritismo. E como lhe deve doer a antevisão de sua responsabilidade kármica. Como deve sofrer nesse castigo atroz de não poder chegar aos núcleos que o tomam por patrono, e dizer, através dos médiuns, vocês estão errados e por minha culpa, essa dedicação de vocês, essa empolgação, esse fanatismo, essas inverdades são o meu inferno. E vocês não me escutam, vocês não me aliviam, vocês. Não poderia acabar, o diretor dos trabalhos o enxotaria como um miserável mistificador. Kardec deixou uma obra, se não acabada, ao menos com os alicerces feitos, com a infraestrutura definida. Nestas 9 décadas que decorrem desde o seu aparecimento codificado, muito tem evoluído o espiritismo. Mas ainda não foi necessário alterar nenhum ponto,
dobre o qual ele houvesse emitido opinião. Muito se avançou no conhecimento de detalhes, nunca, porém, se constatou a menor necessidade de substituir uma viga, isto é, de mudar um conceito. Assim, uma obra tão sólida não necessita ser consolidada por um trabalho a que falta base científica, falta lógica, falta esse apoio universal dos próprios espíritos que, urbi et orbi, espalharam o imenso material com o qual a doutrina foi codificada no seu tríplice aspecto. A verdade não necessita da mentira para se consolidar. Esta segunda parte da tese do Sr. Gomes Braga, pelo visto, é uma cavilação, ironia maliciosa, como é a parte final, que diz ficarem assim confirmados o cristianismo e o judaísmo. Perdoe-nos o Sr. Gomes Braga, perdoe-nos o público. O melhor comentário à afirmação de que era necessária a obra de Holstein para confirmar a obra de Jesus Cristo é o silêncio. 7. O sentido oculto do holsteinismo. Fechemos esta série de artigos de análise do livro do Sr. Ismael Gomes Braga e patenteemos o sentido do holsteinismo. Nesta análise por vezes fomos ásperos, dessa aspereza chocante mas necessária nos ambientes espíritas. Mercê de Deus, entretanto, jamais nos afastamos daquela recomendação de Kardec, discutir sem disputar. Nunca deixamos de citar fielmente as fontes, nunca faltamos com o respeito à lógica, aos fatos, à verdade. Se, de passagem, fizemos referências a pessoas, vivas ou desencarnadas, jamais ferimos condições personalíssimas. É que essas criaturas estavam ligadas à projeção social de acontecimentos que interessam a gente espírita de modo muito particular. Tomaram os espíritas como slogan número 1 o título de uma obra ditada pelo espírito de Humberto de Campos, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Meditem os leitores sobre o conceito aí contido. É possível que o espírito tenha lá as suas razões. Mas como? Quando? Os fatos são estes. Somos vanguardeiros na fila dos países analfabetos. Esquecemos que a leitura é necessidade fundamental para a evolução do espírito. As estatísticas mostram elevadíssimo percentual de mortalidade infantil, traduzindo condições de vida muito abaixo dos padrões mínimos exigidos pela dignidade humana. A tuberculose, que os médicos, a despeito do bacilo, chamam doença social ou moléstia de carência, eufemismos sinônimos de fome permanente, fez larga devastação nas classes médias inferiores. Deixemos de lado quaisquer referências àquilo que não atinja diretamente o elemento humano e citemos, ainda, para a edificação dos dirigentes espíritas, o fato de haverem cientistas de Manguinhos, de parceria com os da Rockefeller Foundation, constatado no Vale Amazônico largas faixas onde o teor de glóbulos vermelhos no sangue dos habitantes não vai além dos 35% da taxa normal, o que, por seu caráter generalizado, atraiu atenção para outros aspectos da vida rudimentaríssima daqueles nossos irmãos. Aproximemos esses fatos de uma frase corrente no país, para inglês ver. E a orientação que costumamos imprimir às nossas coisas e, parece, a isto se não foram os espíritas. Aquele belo dístico pro Brasília, fiante simia continua sendo dourada mentira, a razão estará ainda, e por muito tempo, com Euclides da Cunha, quando fala de uma civilização importada, sem raízes na terra, vivendo parasitariamente à beira do Atlântico. Tudo isso nos lembra a piada do incorrigível Emílio de Menezes. O Brasil começa no Cais Paroques e acaba em Cascadura. Mas um espírito disse: então é dogma. Nós daqui de São Paulo, tenhamos nascido em Piratininga, nas coxilhas gaúchas ou nas adustas planícies nordestinas, vemos o Brasil no seu todo, horizontal e verticalmente. E transportando esse modo de ver para o terreno da doutrina espírita, temos a noção exata das tarefas assinadas aos espíritas do Brasil. Por isso dissentimos da opinião de ilustrado engenheiro, diretor de um órgão da imprensa espírita carioca, de que nos estados não se encontram espíritas com capacidade para constituir um organismo legislativo para a direção nacional do espiritismo. Discordamos de S. Porque essa fobia ao provincianismo, desmentida pelas realizações no terreno social, no Rio Grande, no Paraná e em São Paulo, para citar apenas as mais importantes, é um sentimento anticristão e uma demonstração inconclusa da hipertrofia do eu. É um complexo com forma endêmica na direção da casa da Avenida Passos. Porque temos essa visão de conjunto, nós de São Paulo promovemos, vai para um ano, uma congresso espírita ao qual foram presentes, na Pauliceia, representantes de 16 estados brasileiros, a despeito da campanha deselegante,
feita na sombra pela Federação Espírita Brasileira, previamente convidada para assumir sua direção. Agora, ante os resultados da USA União Social Espíritas, a ex-casa de Ismael resolveu, noutro gesto deselegante, criar um organismo para gerar confusão, imitando o nome e a sigla daquele, a ASE Ação Social Espírita. Por quais motivos assim procede? Ensina Kardec que a doutrina, por sua moral fundamentalmente cristã, tem a dupla tarefa de esclarecer e reformar os indivíduos e de transformar a estrutura social por um processo evolutivo e paulatino, estabelecendo uma sociedade verdadeiramente cristã e não uma sociedade cristã para inglês ver. Assim sendo, cabe-lhe o dever de criar as condições psicológicas capazes de unir para fortificar e não as que separam para enfraquecer. Que a FEB não quer unir está visto na sua algeriza aos congressos e no fato de excluir do direito de participar de sua direção os espíritas kardecistas, isto é, aqueles que não aceitam as teorias de Holstein, Estatutos da FEB, art. 2º, letra e art. 36 graus, parágrafo 3º. Para que seja realizada a tarefa de esclarecimento dos indivíduos é óbvia a necessidade de se lhes darem os meios. Quais os que a FEB oferece? Já os temos compendiado. 1. Num país iletrado, um número de obras em Esperanto quase 3 vezes o das que oferece em português. 2. Uma revista obsoleta, insuficiente sem plano educativo ou ordenação de conhecimentos, mas repleta de publicidade de obras não fundamentais para a realização de tarefas, individuais e coletivas, da doutrina e, até, de outras ela prejudiciais. 3. Incapacidade de atrair as camadas mais cultas da sociedade, pondo-lhes ao alcance as obras das grandes figuras estrangeiras, ou das que contribuíram para o avanço dos estudos científicos do espiritismo e da metapsíquica, ao contrário, mutilando algumas destas obras em raras traduções e adquirindo os direitos de tradução de outras para os engavetar. 4. Adulteração das obras de Kardec, desde que o público não as pode cotejar com o original. 5. Forjamento de volumes que Kardec não escreveu, como a doutrina espírita para aí enxertar a propaganda do holsteinismo. 6. Expulsão de seu seio das sociedades que, não sendo holsteinistas, participaram, sem o seu consentimento, de congressos espíritas. 7. Extropiação dos textos bíblicos nas obras de Kardec, para gerar confusão, e nas de Holstein, para criar base lógica à argumentação. 8. Alteração dos textos de obras mediúnicas, como fez com uma doada ao médium Francisco Cândido Xavier, para afeiçoá-la à tese holsteinista. Ora, estes processos são desmoralizantes. E é o caso de lembrar aos diretores da FEB que os kardecistas, ainda quando a par de todas estas coisas, não esqueceram a parábola do filho pródigo e são capazes de a pôr em prática. Tudo dependeria de querer esse filho pródigo voltar à casa paterna. Mas fora preciso que compreendesse o sentido do holsteinismo. E corrigindo-se, corrigisse aquela instituição todas as falhas de que é justamente acusada. Entretanto não é de esperar que o façam os seus diretores. E não o fazem porque não podem ou não querem compreender que são vítimas da mais fulerte, pertinaz e organizada, ao mesmo tempo paciente, complexa e poderosa falange de espíritos que se possa imaginar, a falange vaticânica. Fazer a história minuciosa da FEB é rastrear o trabalho dessa falange. E sua ação tornou-se possível porque, encontrando as brechas, que são as falhas humanas, não esbarrou com aquele espírito crítico de que Kardec deu exemplo e advertência nas reiteradas recomendações que nos legou. Ali faltou, também, conhecimento seguro dos evangelhos e escritos complementares. É praxe nas sociedades espíritas aceitar tudo quanto lhes é dito por espíritos e por conferencistas e doutrinadores. Esquecem que, sendo o homem um espírito encarnado e o espírito um homem desencarnado, são dois aspectos da mesma coisa. Consequentemente, se há espíritos que sabem mais do que nós, há homens que sabem mais que muitos espíritos. Como não há análise das comunicações, esses espíritos de falange se vão insinuando, dizem verdades para conquistar o respeito, fazem diagnósticos e indicam medicação certa para conquistar a estima. Mas quando dominaram o terreno agem de maneira multiforme no sentido de desmoralizar a doutrina, pelo rebaixamento de seu nível e pela derrocada de suas sociedades. Para esses espíritos todas as armas são boas, desde que produzam os resultados que objetivam. Têm conhecimentos variados, contam com muitos especialistas nos múltiplos setores do saber. Por isso não recuam ante nenhum obstáculo, inclusive o da utilização da magia negra,
isto é, o do emprego do trabalho mediúnico para fins maléficos. Exercitam uma ação violenta sobre os médiuns, já transformando a sua psique, já produzindo uma concentração de fluidos em determinados pontos do organismo perispiritual dos pacientes, a qual evolui e acaba por atingir certas glândulas, determinando um comprometimento endócrino e, por vezes, até o aparecimento de lesões orgânicas mais ou menos devastadoras, quando não de neoplasias, algumas das quais irremediáveis, já por sua localização, já por sua própria malignidade. De todos esses trabalhos o pior é aquele que se projeta sobre as mentes, porque compromete a mesma verdade Deus superior. Afeiçoando-as a seus pontos de vista, aqueles obsessores tornam as criaturas sistemáticas, intolerantes, ilógicas e autoritárias e as arrastam a tomar as próprias ideias por verdades primeiras, os seus raciocínios como lógica infrangível. São espíritos desse quilate que procuram sustentar aquelas ideias cuja primeira vítima, nos tempos modernos, foi o próprio Holstein. O advogado francês não podia ignorar a posição de Kardec, como médico e como cientista, não podia desconhecer a projeção de sua obra. E conhecendo essa obra, deveria avaliar da segurança com que o codificador tratava um assunto velho como a humanidade, revestindo de feições novas e lhe dando uma explicação consentânea com os últimos postulados da ciência. Ora, até hoje nenhum espírito equilibrado quis infirmar a Bíblia ou nela introduzir modificações, riscar passagens e torcer frases e, por cima de tudo, pretender a aceitação de tais deformações. Há trabalhos notáveis de filologia e de crítica histórica que permitem fixar as datas de tais ou quais livros que a compõem. É possível, mesmo, rastrear algumas interpolações. Modificações assim fizeram-nas alguns padres católicos, de maneira discreta, do mesmo passo que subtraem a Bíblia aos profetantes de sua religião. E o fizeram para que os textos modificados servissem de apoio a este ou aquele dogma. Holstein foi mais ousado, porque mais inconsciente, e mais inconsciente, a despeito de sua ilustração, porque vítima de uma obsessão, há de ser o Messias da terceira revelação. Já os demonstra o título da obra, Revelação da Revelação. Para que alguém, com o perfeito senso da magnitude da tarefa, se abalançasse a corrigir a Bíblia valendo-se do ensino dos Espíritos, fora mister tomar as seguintes precauções. 1. Controlar as entidades comunicantes por meio de clarividentes bem desenvolvidos e de absoluta fidelidade. 2. Criticar as mensagens, especialmente nas passagens que ferirem a concordância com os textos bíblicos. 3. Exigir argumentos dos próprios espíritos, os quais deveriam apoiar-se, também, nos conhecimentos linguísticos, sobretudo nos trechos em que suas mensagens divergem dos códices. 4. Fazer a crítica das afirmações dos espíritos à luz das conclusões a que já chegaram grupos especializados em assuntos bíblicos. 5. Exigir elementos de identificação dos espíritos comunicantes. 6. Depois de severa análise, discutir a matéria com os autores das mensagens. 7. Exigir que as mensagens sejam comunicadas igualmente em outros meios desconhecidos, aos quais seriam dados pelos espíritos elementos para o estabelecimento de intercomunicação, a fim de que se possa verificar a concordância universal. A Bíblia é monumento tão vetusto, original e prestigioso que qualquer tentativa, por mais honesta que seja, de lhe alterar uma vírgula, exige estas canseiras, estes cuidados, estes critérios científicos que faltam na obra de Holstein. Os holsteinguistas precisam compreender que uma tradição de 19 séculos, como é o Novo Testamento, não se destrói com uma simples e leviana afirmação não provada de um espírito. No seu livro A Bem da Verdade, que encerra os artigos de célebre polêmica, o Dr. Henrique Andrade deixou claro que os holsteinguistas da FEB traduziram o triste livro alterando certas passagens com o fito de melhor encadear o raciocínio, baseando este em versículos bíblicos que também foram adulterados, coisa que não fez nem o próprio Holstein. A falange que age no Rio é mesmo pertinaz. Há muitos anos trabalha para inutilizar a obra de Allan Kardec. Isso vem do tempo de uma sociedade que depois, fundindo-se com outra, originou a FEB, a Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade. Esta fez as nossas primeiras traduções de Kardec para o vernáculo. Pois naqueles tempos, aí por 1880, já os holsteinguistas queriam alterar a obra do codificador, como se vê na primeira edição de A Gênese, por influência de Os Quatro Evangelhos de Holstein. A edição é de 1882 e tal confissão vem na introdução. Entretanto,
diz que foi decidido como prova de homenagem ao seu colecionador, nosso mestre, Allan Kardec, conservá-las com o cunho que ele imprimiu-lhes. E acrescenta, a sociedade acadêmica julga que não lhe assiste, como a ninguém, o direito de alterar o plano e menos ainda as bases fundamentais, as teorias, a doutrina das obras publicadas pelo nosso mestre, não só por lhe parecer isso uma profanação, por serem um legado precioso, pois que por elas conhecemos a verdade, se nos fez a luz, mas, ainda, porque não há lei alguma conhecida que justifique tal procedimento, e, se tal lei existisse, seria bárbara, despótica, vandálica, porque seria a anulação da propriedade, seria a negação do direito. Aquela velha gente podia equivocar-se, mas tinha gestos elegantes como este de fechar a introdução com uma mensagem do espírito do próprio Allan Kardec, dada na sociedade, focalizando a questão. Sim, porque ainda que qualquer ideia, das aí colecionadas, tivesse de sofrer qualquer retoque ou modificação, seria trabalho reservado para uma obra especial, cuja leitura, sendo boa para aqueles que já conhecem profundamente a ciência espírita, não convém àqueles que apenas começam, porque não estando preparados, teriam de fazer passar bruscamente por uma inversão todas as ideias arraigadas em seus cérebros, o que é contrário às leis naturais, e por isso inconveniente. Não defendo a obra que colecionei, mas o melhor sistema de, com método, lenta e suavemente, preparar aqueles que devem conhecer o que de mais elevado poderia se apresentar à concepção humana. Estas palavras criteriosas estão longe de significar uma adesão de Allan Kardec ao holsteinguismo. Este não passa de um equívoco que deve ser destruído elegantemente, segundo os postulados da doutrina espírita cristã, sintetizado no pensamento agostiniano, abraçar os homens, mas profligar, destruir, os seus erros. Um paralelo entre os trabalhos de Kardec e de Holstein mostra o seguinte. A. Kardec seguiu critérios científicos, Holstein não. B. As afirmações fundamentais de Kardec têm concordância universal, as de Holstein não. C. Kardec respeitou a ética nas pesquisas e citações. Holstein, principalmente, os holsteinguistas não. D. Kardec promoveu sempre a discussão, para chegar ao esclarecimento. O holsteinguismo foge e proíbe a discussão, para evitar a evidenciação do erro. I. Kardec é cristão, respeita os textos evangélicos e promove a união. Holstein é anticristão, deforma os textos e exclui os kardecistas. F. A obra de Kardec resiste à lógica, à crítica, ao bom senso e à moral. A de Holstein é anticientífica, insensata e imoral, porque infama o caráter de Jesus Cristo. G. Como espírito, Kardec sustenta a inteireza de sua obra, como espírito Holstein confessa o seu erro. H. Os cientistas contemporâneos e posteriores a Kardec, que na França, Itália, Alemanha, Rússia, Inglaterra e Estados Unidos investigaram o espiritismo, deixaram trabalhos concordantes com a codificação kardeciana. Nenhum deles, entretanto, tomou conhecimento do trabalho de Holstein e qualquer referência indireta de sua tese central é no sentido de a condenar. E, a obra de Kardec conduz à emancipação do dogmatismo e do ritual religioso. A de Holstein submete o indivíduo aos dogmas e destrói a função social da doutrina espírita, que é essa mesma libertação, de que é exemplo a mariolatria dos holsteinguistas. Encerremos este trabalho. Sabiam os judeus, que estudaram a lei e os profetas, bem como os saduceus, que se haviam apoderado do templo e punham em leilão o cargo de sumo sacerdote, transformando a religião em mercantilismo e a autoridade religiosa em privilégio oligárquico de uma família, como se verifica ao tempo da pregação e do sacrifício de Jesus Cristo, que era chegado o instante profetizado para a vinda do Messias. Por palavras e atos Jesus mostrou-se hostil a entendimentos que confundiam interesses religiosos com situações políticas, fosse do conchavo com as autoridades, fosse de chefia de uma rebelião, como pretendente ao trono judaico, para sacudir a dominação romana. Por isso sacrificaram. Vendo, porém, o desenvolvimento posterior do cristianismo, apesar de não expurgado da herança do judaísmo, vendo que apóstolos e discípulos faziam largo proselitismo entre judeus e estranhos, temeram os rabinos por seus interesses materiais de exploradores do templo. Precisavam desacreditar os cristãos e justificar o seu crime. Ora, os judeus e cristãos conheciam os fenômenos espíritas, de que o Velho Testamento estava repleto, estavam na memória de todos os acontecimentos do Pentecostes,
que não passara de uma grande manifestação coletiva de mediunidade. Ademais, sabiam os judeus que os primeiros cristãos praticavam a mediunidade. E procuraram tirar partido desse fato, soprando que Jesus Cristo fora apenas um espírito materializado, desses que Kardec chama de gêneros. Daí as duas epístolas de João, o evangelista, apóstolo da predileção de Jesus, sem dúvida por ser o mais agudo, o mais evoluído, o mais receptivo